Muito boa noite, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Florestal. É uma alegria muito grande poder estar com os irmãos, mesmo aí virtualmente. Agradeço a honra do convite que o pastor Dr. Carlos me fez. E nesse mês tão importante para nós evangélicos, para nós batistas, inclusive, quando nós comemoramos o mês da família. Eu estou sabendo que aí na sua igreja vocês estão tendo pregações e nós também aqui na nossa igreja, Igreja Batista Jardim Acrópole, em Curitiba, também estamos dedicando esse mês para a família. Então, que Deus possa abençoar você, que essa palavra possa penetrar no seu coração e que você possa abrir os seus ouvidos para tudo aquilo que o Senhor vai falar com você nessa noite. A perfeita vontade de Deus na família. Se nós sabemos que a família é um projeto de Deus, Ele ama a família, foi Ele que desenhou esse plano maravilhoso para a humanidade. Nós sabemos que família bem-sucedida, né, é aquela que está caminhando segundo o coração de Deus. Então é claro que nós precisamos entender que para seguirmos esse Deus, para andarmos segundo o coração de Deus, precisamos nos voltar para a sua vontade, que é perfeita. E eu creio que todos nós, de uma maneira indistinta, nós vemos a importância de Deus, do próprio Jesus, que dá à família. E sabemos que o Senhor, Ele precisa ser o Senhor dos nossos lares. Jesus não é apenas o cabeça da igreja, mas Ele precisa ser o cabeça da família, Ele precisa ser aquele que dirige, aquele que orienta, Ele precisa ser o cabeça do casal. E sendo assim, meus queridos, é óbvio que a vontade do Senhor, ela precisa ser feita, ela precisa ser respeitada e ela precisa ser obedecida em cada família. Pelo menos esse é o meu desejo e eu espero que também seja o seu desejo. E eu quero agora convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 18. Nós vamos ler um texto aqui que fala sobre as viagens, né, de Paulo, e nós vamos tirar um princípio para nós. Vamos tirar um princípio para a nossa família. Atos capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 18. Atos 18, a partir do versículo 18. A palavra de Deus nos diz assim: Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja, e em seguida voltou para a Antioquia. Se você olhar novamente o versículo 18, você vai observar que esse versículo nos diz que depois da acusação que os judeus fizeram a Paulo, por ele estar pregando o evangelho de Cristo, e essa era a única acusação que os judeus tinham contra Paulo. Paulo está pregando o evangelho de Cristo. Paulo está mostrando ou demonstrando que esse Jesus que foi crucificado, ele ressurgiu dos mortos, ele era e é o Messias. Mas Paulo, então, ele estava ali em Corinto pregando o evangelho, ele foi acusado de fazer isso, de criar um tumulto, né? E Paulo permanece naquela cidade
por mais algum tempo, até decidir retornar à Síria. Paulo tinha como destino final Antioquia, e Antioquia ficava na Síria, onde Paulo queria ir então. E muito provavelmente, meus queridos, o desejo de Paulo de retornar a Antioquia era prestar contas. Paulo, o missionário Paulo, ele está retornando à sua igreja, a igreja enviadora, né, para prestar contas. E ele foi acompanhado por um casal chamado Priscila e Áquila. Você vai poder ler em alguns textos aí a presença desse casal, um casal piedoso que acompanhava Paulo, que ajudava Paulo. Então eles pegaram e foram até Éfeso. O versículo 19, ele vai nos dizer que quando eles chegaram em Éfeso, e Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade comercial, a cidade mais importante da Ásia Menor, né, que hoje é a Turquia, era Éfeso. Então, e também a guardiã do templo de Diana. Né? É muito interessante isso, né? Eles adoravam vários e vários deuses, era uma cidade pagã, né? Localizava-se ali na parte sul da Turquia, mas eles adoravam também uma deusa chamada Diana. E em seguida o texto diz que Priscila e Áquila permanecem, ficam em Éfeso, e Paulo segue viagem. Paulo seguiu viagem em direção ao seu destino final, que era Antioquia. Ele ia passar por Cesareia e também ia passar por Jerusalém, para depois chegar até a Síria. Muito bem, essa então é uma introdução ali, é uma narrativa em termos gerais, só para a gente entender um pouquinho o contexto, para não ficar tão difícil de acompanhar, né? Porém, eu gostaria aqui, meus queridos, de olhar para os princípios que nós temos nesse texto e podemos retirar daqui para a nossa vida, tanto vida individual quanto vida familiar. E o primeiro princípio que eu quero dizer para você é o compromisso com a vontade de Deus. Compromisso com a vontade de Deus. Versículo 20. Veja só o que diz aqui. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Quem pediu? Os judeus ali de Éfeso, né, os recém-convertidos de Éfeso, eles pediram para que Paulo ficasse mais tempo. E esse versículo deixa claro que eles queriam que Paulo ficasse ali com eles, né, pregando mais. E é interessante, queridos, que Paulo estava convicto do que ele deveria fazer. Veja só, o final do versículo 20 diz, ele recusou. Em algumas outras traduções aparecem, ele não concordou, ele não cedeu. Não cedeu o quê? Não cedeu aos apelos. Por quê? Porque eles estavam dizendo, Paulo, fique aqui conosco mais tempo, continue a pregar. E eu pergunto para você, o que havia de errado em Paulo ficar mais tempo ali, pregando o Evangelho? Não havia nada de errado, explicando as Escrituras para aquelas pessoas que estavam com dúvidas, esclarecendo tantos pontos obscuros para os judeus. Afinal de contas, queridos, nós temos que lembrar, é primeiro século. Os judeus de hoje continuam esperando o Messias, quanto mais no primeiro século. Eles queriam saber quem era aquele Jesus, e Paulo tinha condições de explicar. Então a pergunta permanece a mesma. O que havia de errado em Paulo ficar ali? Não havia nada de errado. Seria inclusive algo muito bom. Ninguém ia ser contra, ninguém ia dizer, mas por que Paulo ficou numa cidade pagã pregando o Evangelho? Ué, é ali mesmo que devemos estar. Numa cidade onde Jesus não é conhecido, é onde nós devemos estar pregando o Evangelho. Enquanto em outras cidades ele teve que fugir, né, sair fugido, em Éfeso parecia diferente. Parecia que ele estava sendo convidado a permanecer. Contudo, Paulo estava certo do que ele devia fazer. E o que ele devia fazer? Ir à Síria, voltar a Antioquia.
Queridos, muitas coisas não são erradas em si mesmo. Muitas coisas, elas são boas, elas são pertinentes, elas são benéficas, mas podem estar em momentos errados. Elas podem estar em momentos que não são os momentos propícios. Momentos em que a vontade do Senhor é outra. Humanamente falando, Paulo iria continuar o seu trabalho missionário, mas Deus já tinha dito para que ele retornasse a Antioquia. E Paulo tinha um compromisso com a vontade de Deus. Por que será que tantas e tantas pessoas, e quem sabe você se inclua, eu também, porque tantas e tantas pessoas deixam o que devem fazer para permanecerem na sua zona de conforto, fazendo o que não é propício para aquele momento? Onde tudo aparentemente é mais fácil, onde tudo exige menos esforço. Parece que é ali que nós queremos estar. Paulo estava diante de uma situação confortável. As pessoas não estavam expulsando Paulo dali, pelo contrário, elas queriam que ele ficasse. Mas ele entendeu, pela convicção que ele tinha da vontade de Deus, que deveria sair. Queridos, viver por convicção não é fácil. Viver por convicção tem um preço a se pagar. Parece que tudo nos leva a uma vida de conveniência. E quando nós queremos fazer a vontade de Deus, a conveniência precisa ser substituída pela convicção. Caso contrário, nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus. A lei do menor esforço, ela não pode nos influenciar. Damos até desculpas, justificativas para os nossos atos, ou a falta até mesmo da obediência. Dizemos assim, mas Deus está abrindo as portas para eu ficar ali. Paulo poderia ter dito isso. Nossa, Deus está abrindo portas para eu ficar em Éfeso. Veja como tudo está se encaixando. Não é verdade que muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e caminhamos na contramão? Paulo sabia muito bem onde ele era mais útil. Você sabe onde você é mais útil? Se você está no local onde está, e ali você realmente é mais útil nas mãos de Deus, glória a Deus, aleluia, que bom. Isso deve trazer a você tranquilidade, paz no seu coração, alegria, da recompensa de estar sendo usado por Deus. O exemplo de Paulo é um exemplo de inspiração para nós. E precisa ser, para todos nós. Onde ele era mais útil, é onde ele deveria estar. Quando estamos diante de pressões, precisamos ter convicções de nossa crença. E ter segurança de saber quem é o Senhor da nossa vida. Porque sabendo quem é o Senhor da nossa vida, o dono da nossa vida, é a Ele que nós devemos explicações, é a Ele que nós devemos obediência. Paulo era um servo do Senhor, e o servo obedece ao que Cristo mandar. Temos até um hino famoso no nosso meio. Devemos obedecer ao que Cristo mandar. Devemos viver de forma intensa nosso compromisso com a vontade de Deus. Queridos, então esse é o primeiro princípio que eu quero ressaltar aqui. Compromisso com a vontade de Deus. Em segundo lugar, além do compromisso com a vontade de Deus, deve haver também dependência da vontade de Deus. Versículo 21, veja novamente o que diz aqui. Encontramos uma declaração de Paulo que mostra a sua total dependência do Senhor. Ele diz, voltarei depois, se Deus quiser. Ou seja, voltarei aqui, se essa for a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei o que você tem falado para o Senhor.
eu não sei os teus planos, eu não sei o que tem estado no seu coração, mas seria muito bom se você retirasse, absorvesse esse princípio para você, que além do compromisso com a vontade de Deus, nós temos que ter dependência da vontade de Deus. Será que a nossa atitude tem sido realmente essa? Será que quando o nosso coração pende para um lado, se inclina para um lado, nós realmente perguntamos se aquele caminho é a vontade de Deus? A de nos submetermos à vontade de Deus, custe o que custar. É claro, queridos, que a obediência a Deus tem um preço. Eu já mencionei isso. E aquele que quer viver segundo a vontade de Deus, obedecendo a vontade de Deus, dependente da vontade de Deus, ele sabe do que eu estou falando. Ele sabe que todos têm um preço a pagar. A pergunta é: você está disposto a pagar esse preço? Jesus nos lembra lá em João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Se eu digo que amo a Deus, se eu digo que amo a Jesus, eu preciso provar isso, obedecendo. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, que eu possa mostrar que esse amor que eu tanto digo, que eu tanto prego, que eu tanto anuncio, ele se caracteriza pela minha obediência, ele se traduz em obediência. Interessante, meus amados, que Paulo aqui ele vai falar sobre o mesmo assunto em outros textos. Por exemplo, Romanos 1:10. Paulo diz que quer visitar Roma, mas afirma que deve ser pela vontade de Deus. Se Deus não quiser, eu não vou visitar Roma. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19, aos Coríntios, Paulo diz que em breve iria visitá-los, se Deus assim quisesse. E Tiago, escrevendo a sua carta, também fala sobre o mesmo assunto, naquele conhecido texto de Tiago, capítulo 4, versículo 15, quando ele diz, olha, quando você fizer planos para viajar, quando você fizer planos para comprar, para vender, Tiago, então, ele nos exorta, ele diz assim, você deve dizer assim, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, queridos, além do compromisso com a vontade de Deus, eu preciso também ter dependência dessa vontade. Mas nós sabemos de tudo isso, não é verdade? Se você caminha com Deus há algum tempo, você já percebeu que para que eu e você façamos a vontade de Deus, eu preciso ter compromisso com ela e eu preciso depender dessa vontade. Não, saber apenas não significa muita coisa. Eu preciso colocar isso em prática no meu dia a dia. Eu quero ir para o terceiro ponto que eu quero salientar aqui. Portanto, queridos, além de ter o compromisso com a vontade de Deus, além de depender da vontade de Deus, precisamos executar a vontade de Deus. Não parece óbvio para você isso? Não soa como algo óbvio? O versículo 22 nos diz que assim que Paulo chegou a Cesareia, foi até a igreja, cumprimentou aqueles que estavam ali e logo se dirigiu a Antioquia, ou seja, ao seu destino. Ele não permitiu que nada o prendesse ali, ele não permitiu ser atraído por outra coisa. Ele foi para o seu destino final. Paulo sabia que não bastava ter compromisso com a vontade de Deus e depender dessa vontade se não estivesse disposto a realizá-la. Meus amados, nós não podemos nos iludir e tentar iludir a Deus, que seria algo impossível, dizendo sim, Senhor, mas por fim não fazendo a sua vontade. Isso significa desobediência. Você provavelmente se lembra daquela parábola que Jesus
trouxe aquela época e a todos nós, lá em Mateus 21, versículo 28 até 32, daqueles dois filhos, cujo pai tinha uma vinha e disse para um deles: olha, eu quero que você vá até a vinha. E o primeiro filho disse ao pai que não iria trabalhar, não iria trabalhar na vinha naquela ocasião, mas depois ele foi. Agora, o segundo filho disse de pronto ao pai: sim, pai, eu vou trabalhar na vinha, mas não foi. Quem realmente obedeceu? Aquele que disse que iria e não foi? Ou aquele que disse que iria, disse que não iria, mudou de ideia, se arrependeu, provavelmente pensou: eu não posso dizer isso ao meu pai, eu não posso ser desobediente a esse ponto, e então ele foi. É claro que o próprio Jesus nos ensina que quem foi o obediente foi aquele que foi. Eu quero concluir essa breve meditação dizendo para você, relembrando você aqui, de que fazer a vontade do Senhor é a melhor opção que nós temos. Porque a vontade de Deus, ela é muito melhor do que a nossa. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, para Ele em primeiro lugar, mesmo que para nós às vezes seja um pouco amarga, mas no final, quando eu quero ter compromisso com ela, quando eu quero realmente fazer a vontade de Deus e quando eu quero depender dela, aquilo vai se tornar algo mais suave e doce. A palavra de Deus nos mostra de forma muito clara que a vontade de Deus, ela é realmente melhor do que a minha e melhor do que a sua. Quando foi a última vez que você pediu para que a vontade de Deus fosse feita na vida da sua família, na vida do seu cônjuge, esposa, esposo, na vida dos seus filhos, mesmo que essa vontade contrariasse a sua? Queridos, nós fazemos planos, mas a Bíblia nos diz que o nosso coração é enganoso. É por isso que eu preciso consultar a Deus, é por isso que eu coloco os meus planos diante do Senhor, para que eu execute os planos que o Senhor já aprovou de antemão. Se consideramos o sim de Deus tão bom quanto o não de Deus, devemos fazer a sua vontade, independentemente da resposta que recebemos. É óbvio que ninguém gosta de receber um não. Eu creio que você não gosta de receber não. Eu também não gosto. Mas muitas vezes nós precisamos reavaliar os nossos corações, os nossos compromissos, as nossas vontades e pedir a Deus que Deus nos dê sabedoria. Quem sabe aquilo que você tem pedido a Deus, quem sabe aquilo que você tem desejado não é para você, não é da vontade de Deus. Que nós tenhamos lares realmente obedientes, que esses lares sejam obedientes à vontade do Senhor, que as nossas famílias sejam não apenas anunciadoras da vontade de Deus, mas principalmente obedientes para poder colocar essa vontade que é boa, perfeita e agradável em prática no nosso dia a dia. Eu espero que essa palavra tenha chegado ao teu coração. Eu não sei como você tem lidado com as coisas da tua vida, diante de tanta dificuldade que enfrentamos hoje em várias áreas da vida. Mas eu sei que quando nós colocamos os nossos planos diante de Deus, que eu sei que quando nós buscamos a satisfação no Senhor, lá como o Salmo 37:4 nos lembra muito bem, deleita-te no Senhor, busque satisfação no Senhor, vem uma promessa, que quando nós buscamos satisfação em Deus, Deus realiza os desejos do nosso coração. Que seja assim a sua vida, que seja assim o desejo que você tem. Nós vamos cantar uma música agora, que tem tudo a ver com família. Eu espero que você, enquanto ouve
essa letra, essa melodia, você possa orar ao Senhor, fazendo uso dessa música como oração, se comprometendo com a vontade de Deus, se comprometendo a depender desta vontade e se comprometendo a executar essa vontade. Que Deus te abençoe.